Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos um grande exemplo e ensinamento sobre a vocação profética. Essa vocação que todos nós somos chamados de participar do munus profético de Cristo. Esse munus profético que tem o dever de ensinar, de transmitir a verdade, de reconduzir o povo de Deus para o caminho da salvação, para apontar o erro e curar este erro. Mas para que essa vocação profética ela aconteça, é necessário que aconteça uma obra na nossa própria vida. Por isso que o Evangelho de hoje nós temos a última frase do Evangelho de hoje, que diz que Herodes procurava ver Jesus, mas também quando ficou sabendo tudo aquilo que estava acontecendo naquela região e ouviu falar de Jesus Cristo, ali alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado, outros que Elias tinha aparecido, ou ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Veja que aqui nós temos duas figuras, de João Batista, de Elias, e também cita os outros profetas da antiguidade. Em Jesus, todas essas pessoas elas têm um verdadeiro sentido, porque todas essas pessoas elas têm um sentido cristológico para o nosso entendimento. Porque João Batista foi aquele profeta que veio com uma vida penitente, veio preparar o caminho do Senhor. E assim também nós vemos, porque se nós olharmos bem, Jesus Cristo é o caminho. E é nesse caminho que nós adentramos, que nós vamos cada vez mais aprofundando a nossa experiência de fé, a nossa relação com Deus. É nesse caminho que nós vamos aprendendo de Jesus Cristo para sermos capazes também de transmitir, de ensinar, de viver e participar desse munus profético dele mesmo, para que assim possamos ser esses instrumentos de correção, esses instrumentos de cura, esses instrumentos de recondução do povo de Deus para o verdadeiro caminho. Por isso que nós precisamos ter uma vida como a de João Batista. Jesus tinha uma vida como a de João Batista, porque Jesus, assim como João, ele jejuava, ele rezava, ele vivia uma vida austera. Ele não tinha onde morar, como ele mesmo vai dizer aos seus discípulos, que os pássaros do céu têm os seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde recostar a cabeça. Jesus é aquele que é totalmente desapegado das coisas materiais. E essa vida de austeridade é essencial para a nossa vida, porque essa vida de austeridade é o fundamento da nossa vida, para que assim nós possamos adentrar nesse caminho de crescimento da experiência de fé, esse caminho onde nós vamos cada vez mais correspondendo o amor de Deus. Por isso que depois aparece a figura de Elias. Elias era o profeta cheio do Espírito Santo. Esse profeta que era conduzido e Deus realizava maravilhas através dele pelo poder do Espírito Santo. Assim também todos nós, porque uma vez que nós adentramos nesse caminho de austeridade, desse caminho de mortificação, de penitência, nós começamos
cada vez mais na nossa vida, sermos dóceis a esse Espírito Santo em nós, para que Ele nos conduza aonde quer que Ele queira que nós andemos, para que possamos anunciar, para que possamos viver em plenitude essa vocação profética. Por isso que os evangelistas vão dizer que Jesus, ele era conduzido pelo Espírito. Ou seja, Jesus, ele nessa unidade com o Pai e o Espírito Santo, ele fazia a vontade do Pai e era movido pelo Espírito Santo para realizar todas essas coisas, porque no Espírito Santo Jesus Cristo transbordava a obra de salvação da sua vida. Assim deve ser a nossa vida, a vida de cada cristão, a vida da igreja, para que possamos viver essa vocação profética. E quando nós começamos a viver essa vocação profética, que começa com uma vida de penitência, com uma vida austera, de renúncia, desapegada das coisas desse mundo, nós começamos a crescer para uma vida de união com Deus, através do Espírito Santo, porque nós nos abrimos a essa graça divina e essa graça divina ela vai realizando tudo aquilo que Deus quer, a vontade de Deus na nossa própria vida. E assim nós vamos crescendo dia após dia nessa grande experiência de estar unidos ao próprio Deus. Por isso que Herodes procurava ver Jesus porque aquilo que ele escutava das pessoas, aquilo que anunciavam para ele, encantava tanto a ele que ele desejava profundamente encontrar com Jesus. E aqui nós vemos essa experiência que vem do mais profundo do ser humano. Todo ser humano, ele deseja ver. Muitas vezes nós vemos a figura de Tomé como aquele que é um incrédulo. Mas Tomé, quando diz que só acreditaria quando visse, ali ele está expressando uma realidade da natureza humana, um desejo profundo do ser humano de ver. Por isso que no texto do livro de Jó, no final do seu texto, ele vai dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora eu vejo. Esse ver a Deus simboliza e remete-se àquilo que Jesus Cristo fala nas bem-aventuranças. Porque nós só seremos capazes de ver Jesus Cristo, de contemplar nele Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias enviado, o Cristo, o ungido de Deus. Só seremos capazes de contemplar isso se nós prepararmos o nosso coração. Por isso que Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus foi preso, foi levado diante de Herodes, e Herodes não acreditava naquilo que ele estava vendo, porque falavam para ele sobre um homem que era majestoso, um homem que era profeta, um homem que realizava sinais, e ele vê um homem, unicamente um homem comum diante dos seus olhos, e manda levá-lo, porque ele não quer acreditar que aquele homem que estava à sua frente é aquele do qual falavam para ele muitas maravilhas. Por isso que nós também precisamos ter esse cuidado, porque se nós não crescermos nessa purificação do nosso coração, através da vida de mortificação, através daquilo que é uma vida austera para esse mundo, nós não seremos dóceis ao Espírito Santo e não seremos capazes de transmitir numa vocação profética a presença de Cristo para os outros e nem sermos capazes de experimentar a presença de Jesus Cristo na vida do nosso irmão, nos sacramentos, na palavra e quando Jesus Cristo nos vem. Busquemos ser dóceis ao Espírito Santo, para que nessa docilidade possamos permitir com que a obra de Deus aconteça em nós e possamos ver verdadeiramente Jesus nos nossos irmãos
e em tudo aquilo que Ele nos oferece como sinal sagrado da Sua presença para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.